Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham agora ao vivo pela Vox TV oficial. Hoje nós vamos falar do tema que eu considero o mais importante para qualquer sociedade: educação. E educação com letra maiúscula. No jornalismo a gente diz com caixa alta. Porque eu tenho a honra e a satisfação de receber ao vivo, aqui, nos estúdios da Vox, lógico que é uma transmissão remota, o meu professor de português do curso ginasial. Ele vai ficar bravo, que eu vou acabar entregando a idade dele. Isso faz mais ou menos 50 anos, só isso. Não faz 50 anos. 50 anos, faz 50 anos. Professor Umili Calasso, sobrinho, quem é de São Caetano também conhece muito bem, porque comandou durante muito tempo o Colégio Guarupi. E lá no segundo ginásio estadual de São João Clímaco, na periferia ali onde eu morava e estudei, ele foi meu professor, e eu sempre digo isso, em todas as palestras que me convidam aí para proferir para os estudantes de jornalismo, para estudantes de ensino médio que pretendem fazer comunicação social, eu falo que a base de tudo está em conhecer a nossa língua. E se eu conheço um pouquinho, eu guardo ensinamentos que vêm desses 50 anos. Então, primeiro eu quero prestar uma homenagem e dizer que eu sou muito grato por ter tido um professor que me ensinou de verdade. Não só a língua portuguesa, não só literatura, mas, acima de tudo, a ser cidadão. Ele falava isso nas aulas sempre. Professor Umili, muito obrigado pelo carinho de me atender e me conceder essa entrevista. Eu que fico satisfeito, né, em encontrar um ex-aluno numa posição tão boa, né, e também me enchendo de elogios que nada mais são do que obrigações. Né? Quer dizer, a obrigação do professor é exatamente essa que você colocou: é inspirar o aluno, né? É motivar o aluno. Essa é a nossa função, em qualquer que seja a disciplina, a nossa função é estar ao lado do aluno. Né? Se sentir presente e fazer a presença. Né? Isso que eu acho que é importante. O senhor começou a dar aula há exatamente quantos anos? Eu estou há mais de 50 anos em escola. Estou há 54 anos em escola, aproximadamente. Né? Eu comecei mesmo lá no nosso saudoso grupão, na rua Tamuatá. Né? Isso mesmo. E lá é interessante que eu dava aula lá numa escola de periferia, e isso não é pejorativo, é uma questão só de distanciamento do centro da cidade, e, ao mesmo tempo, dava aula em faculdade, dava aula em colégios assim muito importantes da cidade de São Paulo, como Colégio Nossa Senhora do Morumbi, Colégio Santa Cruz, Colégio Sacré-Cœur de Marie. Eu era coordenador também de língua portuguesa da FMU, mas há dois lugares que me marcaram muito, que primeiro foi o segundo GE de São João Clímaco, né? E a escola que eu fundei, que foi o Colégio Guarupi, onde eu fiquei 25 anos. Né? Então, são duas grandes recordações que eu tenho na minha carreira. Mas, logicamente, o Colégio Guarupi, porque eu fiquei 25 anos lá, eu era diretor proprietário da escola, né? Então eu vibrava assim continuamente e fiquei muitos anos lá. Mas no coração estão sempre essa escola onde você estudou, em que eu comecei a dar aula e peguei o gosto, não é, desse vício que é ser professor, né? E que depois levei para a minha escola. Né? Então, eu estou há bastante tempo em escola e pretendo continuar. Claro. Eu só vou parar
de trabalhar em escola quando a escola parar comigo, entendeu? Mas eu e não vai acabar nunca, e não vai parar nunca. Aliás, então eu tenho o privilégio de ter sido um dos primeiros alunos. Peguei um professor ainda novinho, com muita garra, se bem que essa garra, tenho certeza, não parou até hoje. Olha, estou vendo muita gente aqui entrando, a Renata Janocoro de Rosa. Nossa! Que saudade, um beijo, Renata. A Beatriz Amato Costa, consegui entrar. Senhor Umili, parabéns pela live. Manda um beijo para elas, um beijo para elas. Isso. Agora, o que eu queria saber é o seguinte. Era muito diferente, claro, da aula em 1969, 70, 71, quando eu estudei lá no ginásio. E hoje, mudou tudo. Eu, às vezes, vejo... parece que o professor deu uma travada aqui, mas volta já já e eu vou continuar falando. Deixa eu ver se ele está me ouvindo. Larissa, você sabe dizer se ele continua me ouvindo ao vivo? Que deu uma interrupção. Deixa eu ver. Está me ouvindo, agora está me ouvindo bem. Então, eu falava assim... Só refaz um pouquinho a pergunta. Vou fazer o começo de novo. Com certeza é muito diferente da aula em 69 e da aula hoje, em 2020. E o pessoal costuma dizer, por exemplo, que a língua é viva. Então, ela vai sofrendo os efeitos, né, dos usos e costumes, essa coisa toda. Mas eu confesso, outro dia eu mandei uma mensagem para um ex-reitor de uma universidade, não vou citar só por uma questão de delicadeza, não perguntei para ele se podia, com uma notícia que eu publiquei no meu portal, de um deputado que tinha apresentado um projeto de lei. Ele só respondeu assim: demorou. Agora, demorou, na minha época, dizia uma coisa. Mas esse complexo no outro. Hoje, demorou quer dizer outra coisa. Quer dizer, ainda bem que ele fez, né? Essas mudanças da língua, elas são o primeiro obstáculo para você alterar a educação. E quais foram essas evoluções? Como é que a gente pode dizer, sem ser saudosista, mas o que melhorou e o que piorou nesse tempo todo? Olha, veja o seguinte. Se nós tínhamos um ministro da Educação que escrevia impressionante com C, certo? Certo. Que agora ele está lá no Banco Mundial, não vamos nem falar o nome dele. Certo. Como é que fica, então, um jovem numa escola que tem poucos recursos? Ele vai usar a linguagem com a qual ele se comunica. Então, o que eu acho que até eu demorei um pouco para me acostumar, eu acho que nós temos de considerar a escola, a língua, como um processo em evolução também. Lógico que não é para aceitar erros crassos, erros grosseiros, né? Mas também não dá para você, como professor ou como jornalista, não é? Fazer uma crítica que vai impedir que as pessoas se comuniquem. Agora, é claro, obviamente é claro. Pronto. É claro que existe uma norma. Sim. Quer dizer, uma norma que nos rege. E nós temos de ensinar essa norma. Mas temos de ensinar de outra forma. O problema que impacta o ensino de português é que ele não mudou. O ensino de português continua do tempo que eu comecei a ser aluno. Então, o que acontece? Isso eu cometi esse erro muitas vezes. O aluno tinha de, por exemplo, saber nomear todas as conjunções. Não sei se você lembra disso. Sim. Não é? Não sei se você lembra. Tinha de saber o que era uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Verdade. Só que isso era dado de uma forma absolutamente teórica. Hoje, felizmente, está mudando. Hoje, todo o curso de língua portuguesa deve ser baseado em textos. Então, é no texto que você corrige até essas licenciosidades da língua, vamos dizer assim. Não é? Agora, nunca se escreveu tanto quanto agora. Com a internet, nunca se escreveu. Hoje se escreve muito mais. Se escreve com todos os defeitos, né? Se escreve com todas as facilitações da língua,
mas se escreve muito. Mas é preciso estabelecer, quer dizer, é preciso que o professor estabeleça o que é uma comunicação possível e que é o correto, que é a norma culta. A norma culta ela serve para que todos se comuniquem. Então, a escola precisa se basear na norma culta, mas não pode dar aulas como se fosse em 1950. Essa é uma proposta de evolução do ensino da língua. É acolher aqueles que têm dificuldade, mas trabalhar sob a forma de textos, qual que é o correto. Por quê? Porque o idioma basicamente serve para as pessoas se comunicarem. E se ela se comunica ainda com o demorou, não é? Ela acha que não tem uma outra forma de se comunicar. Então, cabe à escola, cabe ao professor dizer qual é a forma correta de se comunicar. Correto. Quer dizer, não precisa ser careta, mas também tem que ser. Tem que ter um decodificador do outro lado, porque esse demorou não explicado, ele pode ter várias leituras, né? Claro, claro. Eu estava vendo um telejornal agora há pouco, e a apresentadora, que é muito inteligente também, ela fez um comentário que exigia um predicado na sequência do Sim. verbo. Só que ela não completou, então você não sabe o que ela quis dizer, se era ruim ou se era bom. É complicado. Eu quero agradecer também aqui a presença de uma grande amiga, que foi sua aluna, que é a Cristina Mantovani de Oliveira. Ô, Cris. Cris trabalhou no Diário Popular no ano 2000, também vou entregar a idade dela, porque já faz 20 anos isso, uma grande jornalista, e que proporcionou essa entrevista aqui. É verdade, é verdade. Um beijo para ela também, um beijo para ela também. Olha, o Alberto Barbosa do Nascimento, Quarupi, empreendimento de absoluto sucesso. Renovamos nossos parabéns com um forte abraço, toda a nossa família, Alberto. Um abraço, Alberto, um abraço. A Cris disse que é um privilégio, o privilégio é nosso de tê-la como ouvinte, como pessoa assistindo aqui. Agora, professor, a gente conversava um pouquinho antes de começar a live, e aqui é tudo transparente, eu conto tudo que a gente conversa nos bastidores. E falando que o Estado, o governador voltou a falar hoje de retomar as aulas de uma forma diferente a partir da semana que vem, 8 de setembro. Como é que o senhor vê isso? O senhor, como diretor de escola, como gestor, que tem toda uma preocupação com os alunos, essa decisão? Olha, eu costumo dizer o óbvio. Saúde é inegociável. Saúde resiste, inclusive, só que não está resistindo, não é? A essas propostas governamentais que estão mais preocupadas com eleições, não é? Do que com a saúde. Então, eu vou dar um exemplo claro do que disse o governador agora. Aliás, esse secretário da Educação é bom. Ele é bom, foi ministro, é um bom secretário, só que tem que se sujeitar às politicagens do governo. Enfim, a proposta dele é que podem ir para a escola 20% dos alunos. Está lá, 20% dos alunos. Alunos que tenham algum tipo de dificuldade, ou uma dificuldade socioemocional, porque ficou muito tempo longe da escola, e a escola faz uma falta muito grande, não só na sala de aula, como nos pátios, nos intervalos, etc., etc. Então, podem ir 20% desses alunos que aparentam alguma dificuldade ou que têm alguma dificuldade. Então, esses 20%, eu vou ser um pouco duro, esses 20%, eles podem morrer ou podem contaminar as outras pessoas que estão na sua casa. Sem contar que, se você ler tudo que está no edital, tem coisas assim que são escabrosas. Escabrosas. Por quê? Porque muitos dos alunos, das crianças, eles usam a van para ir para a escola. Como que vai acontecer, não é, o isolamento de, vamos supor, 10 crianças, 8 crianças, dentro de uma van fechada? E essas crianças, não é, se forem as crianças muito pequenas,
segundo se lê, porque também há muitas controvérsias, a criança pequena, muitas vezes, ela adquire o vírus, mas ela é assintomática. Isso é o que a gente está lendo, não é? Então, você mede a febre, ela não tem febre, não é? Ela não tem nenhuma manifestação de que está infestada, isso. Só que ela transmite isso. Só que ela é uma transmissora disso que ela tem e que é assintomático, não é? Então, eu não me conformo, sabe? Eu não me conformo com essas atitudes que jogam com a vida das pessoas, não é? Se você ler, até saiu aí no edital da secretaria, as propostas que estão colocadas para evitar o contágio são de dar risada. Como se fosse possível. Uma criança, 5, 6, 7, 8 anos, não vai usar máscara. Ela não aguenta a máscara. Não é? E o que acontece? As crianças têm muita facilidade, felizmente, não é? De abraçar, de beijar, e de trocar objetos, etc, etc. Não é? Então, o que faltou foi uma coragem, né, para fazer como alguns dos prefeitos aí do ABC fizeram. Tá certo? Então, o primeiro é a vida. Tá certo? Então, qual é a perda de conteúdos que essas crianças vão ter? Uma perda mínima. Ainda que tenha perda, e certamente terá, porque a escola, desde que se conhece por escola, é uma escola presencial. Desde que se conhece por escola, quando os primeiros pedagogos se reuniram para dar aulas, eles reuniram com a presença de várias pessoas. Então, as escolas precisaram rapidamente se modificar. Agora, que escolas? As escolas, eu trabalho em escola particular há muito tempo, eu não a critico, não é? O que acontece? As escolas se esforçaram muito para poder manter essas aulas online. E o que acontece com a escola da periferia de vários estados, de várias cidades? Nada. Nada. Então, você, através da educação, como você disse que a educação é muito importante, não é? Através da educação, nós estamos aumentando o abismo social. E veja, o aluno de escola particular, a família de escola particular não tem culpa. Eu não estou penalizando, eu penalizo esses hipócritas dos governantes. Como é que se pode acreditar que a educação e a saúde são importantes se, agora, a dotação de verba para a saúde e para a educação do governo federal é inferior à dotação de verba que foi para a defesa. Isso, eu queria achar essa palavra. Quer dizer, é claro, porque nós precisamos ter submarino. Que vai que a gente entre em guerra com o Paraguai? Como vai fazer? Professor, agora deu aula de história também. Aí. Não é o que a gente lê no jornal. Correto, está certíssimo. Se saúde e educação são inferiores à defesa, educação é importante, saúde é importante, conversa mole. É verdade, é verdade. E isso não é... Olha, esse depoimento, professor... Há muito tempo. Fala. O depoimento é extremamente emblemático e importante, porque, óbvio, o senhor já falou, ficou 25 anos com o Guarupi, que foi uma escola que marcou época no ensino do ABC, porque tinha uma responsabilidade com a educação muito grande. Eu acompanhei à distância, eu já jornalista, mas eu sabia do que acontecia na escola, trabalhei com um grande professor do Guarupi, que é meu amigo Reinaldo Azevedo, né, polêmico, muita gente odeia, muita gente ama, mas é um grande jornalista, mostra a qualidade e o nível dos professores que davam aula no Guarupi, né? E o senhor falando isso, como gestor de escola particular,
tem um peso ainda maior. Por quê? Porque a gente vê, eu vejo donos de escola, e conheço vários, que estão desesperados para voltar, porque perderam aluno, porque estão deixando de receber a parte da anuidade, essa coisa toda. E também a gente não pode condenar. Mas o senhor, que é um gestor, que é um pedagogo, que é alguém que cuida disso, que poderia simplesmente falar, não, vamos voltar porque a gente está precisando reativar a economia, tem a preocupação maior com a vida. Então, esse teu depoimento é muito mais significativo. Como eu disse, a saúde é inegociável, Alessio. Tá? Logo que for possível, eu não sou dono da escola, eu trabalho com outras pessoas que são os donos, que, aliás, somos muito amigos, etc. Mas tão logo seja possível, não é? Quando abrir assim, uma pequena fresta para a gente poder voltar, nós vamos voltar. Sim. Não é? Porque o que acontece? Quem é que quer voltar? O professor quer voltar, o professor está louco para voltar. Não é? As crianças estão querendo voltar, não é? De modo geral. As famílias precisam que os filhos vão para a escola, porque a escola é um núcleo social. A escola não dá só aula de matemática, português, história, geografia, não é? A escola reúne, por exemplo, uma escola que tem 500 alunos, tá? Ela responde a 1.500 pessoas, que é o pai, a mãe, os alunos, sem contar os funcionários. Então, a escola vive, não é? E a escola se alimenta desse barulho do corredor, não é? Do pátio, do recreio, não é? Então, mais do que se pensa, as escolas bem intencionadas estão querendo voltar, assim como os professores, como eu disse, direção, coordenação, querem voltar, porque a entrada do aluno faz parte do seu ofício. O ofício de uma escola é o aluno, o ofício do professor é o aluno. Sem dúvida. Não é? Quer dizer, imagine um prédio, e nós temos um prédio grande, um prédio bonito, interessante. Imagine um prédio, não é? Que está completamente ocioso. Não é? Então, a falta que isso faz. Eu costumo dizer, agora eu vou usar a primeira pessoa, né? E você é um exemplo disso pelo que você está me falando. Eu costumo dizer, até copiando um outro colega que eu tive lá no Santa Cruz, que o professor, que eu, no caso, né, gestor, diretor, professor, eu sou um vampiro dessa meninada. Eu me alimento da energia dessa meninada. O sangue que a gente tem, não é, vem dessa meninada. Não é? Então, está todo mundo desesperado para continuar a chupar o sangue da meninada, porque é isso que nos dá sentido, não é? É verdade. Olha, eu tenho aqui várias pessoas se manifestando. A Cris, eu vou falar daqui a pouco. A Renata Gianocoro diz o seguinte: essa volta é pura politicagem. O Rafael Buchala, parabéns pela live, senhor Umili. E a Cris diz o seguinte: tem um caderno do Estadão, isso eu não conhecia, agora eu vou ver agora, que foi batizado de Sextou. Pode isso, professor? Não, se colocou com X, ainda vai. Tá bom. Que é o da sexta-feira. Né? Aquilo que eu disse a você. Aquilo que eu disse a você. Eu acho que pode. Eu acho que pode. Tá? Por quê? Porque tem uma parte da linguagem que ela é viva. O que eu não posso, não é? Para ser criativo, eu não posso assassinar a língua. Sim. Eu não posso escrever impressionante com C. Verdade. Eu posso. Agora, sextou é alegre, é interessante, ou seja, chegou na sexta-feira. Não é? A sexta-feira chegou, então sextou. Não é? Não sou contra isso. Tá? Não sou contra isso, porque isso aproxima. Não é? É alegre, é criativo. O que não pode é o demorou de um leitor. Isso não... Aí não dá. Porque ele não dá significado, né? Você não entende o que ele quis dizer. Nós não podemos negar a história toda de um Guimarães Rosa, que criava palavras e entraram para o nosso dicionário, entraram para o nosso. Que era criativo, né? Que era criativo. Criativo. Então, isso aí é importantíssimo, né? Eu brinco muito
Eu tive a honra de escrever há pouco tempo o prefácio de um livro do meu grande amigo Guarabira, da dupla Sai Guarabira. Sai né? Guarabira. E o Guarabira escreve muito, o Sá também escreve, o Guarabira escreve muito bem. Lançou um livro, está até aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Opa, bati aqui a mão. Esse aqui, ó. Fazer propaganda do livro dele. Isso. Chama Então, Teatro dos Esquecidos. já. É um livro de crônicas. Eu levei o Guarabira para o Diário Popular no final dos anos de 1990, 97, 96, e para ele ser cronista, porque eu lia as crônicas dele no Jornal da Tarde e ficava morrendo de inveja. Sim. E aí ele acabou saindo do Jornal da Tarde, eu liguei para ele e falei, vem escrever no meu jornal. E ele escreve muito, algumas dessas crônicas são crônicas publicadas no Diário Popular naquela época, e nós somos amigos até hoje. Ele estava batendo papo ontem à tarde por telefone, eu escrevi um texto dele maravilhoso, o texto maravilhoso, não meu, né? E ele me convidou para escrever o prefácio, eu escrevi o prefácio. Que legal. Muito legal, vale a pena ler. Mas eu já anotei aqui. Tá. Ele que é nordestino, né, da Barra do Rio Grande, lá na Bahia, às vezes usa alguns termos típicos de lá. Regionalista, né? Regionalista. E tem essa criatividade. Isso aí a gente não pode matar na literatura. Não. É importantíssimo fazer crescer. Agora, em alguns lugares... Pode falar. Alguns lugares do Brasil, não é? Principalmente aí nos fundões do Nordeste, eles têm um dialeto, né? É quase um dialeto. Verdade, né? É preciso respeitar, isso é cultural, não é? Se tivessem acesso à escola, não é? Eles teriam evoluído a sua linguagem. Mas como conversam entre si, né, o dialeto é suficiente, né? Mas fala... Vocês tiveram que se adaptar muito rapidamente, porque essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Como é que foi isso aí de preparar aulas online, de fazer com que o aluno se interessasse? E essa parece ser uma tendência também, que, de uma certa forma, vai misturar o ensino daqui para frente, né? Essa pandemia, que eu chamo de pandemia-pandemônio, essa pandemia vai incorporar, vai fazer com que essas evoluções da pedagogia sejam incorporadas, ou devem ser incorporadas, não é? ao modo de dar aulas que nós estamos esperando há muito tempo. Há muitos anos que se fala em tecnologia, em digitação, etc, etc. Só que tecnologia não é tudo. A tecnologia dá a resposta. Mas quem faz a pergunta é o aluno. Então, durante muito tempo, nós tivemos uma tecnologia só de respostas. Agora, nós estamos tendo uma tecnologia a partir daquilo que nós chamamos de metodologia ativa. Ou seja, só existe a aprendizagem se o aluno estiver engajado no momento da aprendizagem. E não depois, ou para a prova, ou sei lá o quê. Então, esse uso da tecnologia, não é, que fez com que os professores... Essa é uma palavra que virou uma palavra da moda, que fez com que os professores se reinventassem, não é, para poder chegar ao aluno. Eu espero que essa nova metodologia, não é, e surgiram vários aplicativos muito interessantes para interagir com os alunos e para levar a aprendizagem, eu espero que essa pedagogia não recue, porque o aluno não vai recuar. Não é? O aluno percebeu, não é, que existe uma nova maneira de aprender. E o professor também, que é um professor que está preparado para essa novidade, ele também percebeu que a aula dele, que era a aula convencional, a aula só de cuspe e giz, já não serve mais. Correto. Não é? Quer dizer, eu preciso motivar o aluno. E a tecnologia ajuda a isso. Agora, não é tudo. É preciso ensinar o aluno a fazer a pergunta correta. Se o aluno não souber fazer perguntas, não adianta a tecnologia. Fala.
É verdade. Tem mais gente aqui assistindo, o Ciro Júnior, um grande prazer assistir a live do professor Umili. A Cris também faz outra pergunta, mas agora não vai dar para fazer, porque a gente está em cima do horário. A Fabiana Dacier, de Lauro Tolentino, de saudade. Muita gente. Olha, eu ficaria aqui mais umas 3 horas batendo papo, porque nós temos... Infelizmente, o tempo de televisão é implacável. Está tocando o sinal aqui do ótimo, tá. Mas acho que a gente vai ter que voltar mais vezes. Se o senhor puder me dar outras vezes... Estou à sua disposição já. Tá? Esses 30 minutos aqui, esses 30 minutos já, de fato, já alegraram o meu coração. Sabe? Olha que ótimo. O meu também, com certeza. Assim, estar com você, ex-alunos, amigos, né? É muito gratificante, estou à sua disposição. Viu? E eu também, da mesma forma, nós vamos falar mais vezes. Eu estou muito feliz, eu queria muito fazer essa entrevista. Para mim, é realmente um marco. E olha, se o dia do professor vai ser 15 de outubro, a gente antecipou muito, eu faço uma homenagem. Professor, então, obrigado pela entrevista e até a próxima. Um abraço para você e um abraço para todos aí que entraram nesse nosso bate-papo muito gostoso, tá bom? E olha, a Fabiana fala, excelente bate-papo, eu fico feliz também com isso. Vocês viram aí o professor Umili Calasso, sobrinho, meu professor de português, nessa entrevista. Até a próxima. Um abraço para todos, viu? Obrigado.